Sejam muito bem-vindos a mais um estudo da lição, dessa vez a lição de domingo, que tem como tema as tempestades da vida. Essas tempestades são um pouco complicadas, né? A gente sofre bastante com elas. Pois é, mas a gente vai entender como é que a gente pode lidar. Mas antes, queria te dar um recadinho. Se inscreve no nosso canal, liga o sininho para poder receber os novos vídeos. A gente também tem Instagram, então segue a gente, @adventistas_caxambi, para poder receber conteúdos lá também pelo Instagram, beleza? Vamos começar a lição? A lição começa com uma situação que Jesus viveu quando ele veio aqui na Terra, junto com os discípulos. Ele tinha passado o dia pregando para as multidões e tudo mais, só que chegou a noite e aí ele fala para os discípulos para eles atravessarem para outra margem do rio. E aí ele fala também que ele sabia, na verdade, que existia uma tempestade que estava para vir. Mas ele queria muito passar uma lição para os discípulos que era necessário que eles passassem por essa tempestade para poder entender essa lição. E aí a gente vai ler agora a passagem da Bíblia que conta desse episódio para a gente entender como é que a gente pode lidar a partir do que os discípulos já viveram. E ela está lá em Marcos, capítulo 4, dos versos 35 a 41. O título dessa mensagem fala: Jesus acalma uma tempestade. Versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estavam no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa com que perecemos? Não se importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes disse: Por que vocês ainda são medrosos? Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então Jesus quer mostrar aqui que mesmo na tempestade da vida, mesmo nesse momento de tempestade real aqui que eles estavam vivendo, né? Eles poderiam confiar que o Senhor estaria ali com eles, que o Senhor tinha o poder para acalmar aquele vento, aquela chuva. E assim, isso nos ensina muito hoje, porque é o Senhor Jesus que acalma nossas tempestades quando a gente está em aflição, quando a gente está passando por um sofrimento, por um momento difícil. A gente sabe que na nossa vida tem várias fases. Tem fases que está tudo muito tranquilo, a gente até começa a estranhar, porque se está tranquilo demais, uma hora vai vir a tempestade. Não demora muito, geralmente ela vem. E aí, o Senhor nos ensina que mesmo nesse momento de tempestade, Ele está conosco. A gente precisa ter mais fé, deixar mais esse medo que os discípulos aqui estavam falando, né, que estavam com medo, que estavam assim, pensando que Jesus nem se preocupava com eles, porque estava acontecendo tudo aquilo e Jesus estava dormindo, como se nada estivesse acontecendo. Então, assim, a gente precisa buscar ter essa fé que o Senhor Jesus nos ensina, que Ele está conosco. Então, a gente não precisa temer a nada. Exato. E aí na lição vai trazer algumas verdades, alguns pontos sobre essa história que são muito importantes. O primeiro é que Jesus adormece sobre o que provavelmente era a única almofada do barco. Os barcos de pesca normalmente tinham uma almofada onde o timoneiro, na polpa, se sentava. Era essa a pessoa que guiava o barco até o destino. Aqui, Jesus está na posição de condutor do barco, mas adormece ao leme. E aí eu fico me pensando, né? Por que Jesus adormeceu, né? Por que ele dormiu? Se ele já sabia que via tempestade, por que ele queria ensinar essa lição para os discípulos? E aí eu fico pensando se Jesus não queria que talvez os discípulos tomassem a iniciativa de pedir para o vento parar, porque os discípulos também poderiam cometer milagres, tanto que mais para frente, né, eles fizeram vários milagres, principalmente depois que Jesus foi embora, eles realizaram milagres. Então os discípulos não podiam falar para o vento parar, mas eles ficaram com medo, né, como você falou, e correram para Jesus, enfim, que era ali o condutor, que estava dormindo. E aí, essa tranquilidade de Jesus em meio à tempestade é uma tranquilidade que a gente também deve ter, né? Assim, eu sei que é difícil, para mim também eu não tenho essa tranquilidade toda, mas é uma tranquilidade que a gente deve buscar, assim, porque se a gente sabe que a gente tem um Deus com a gente, que o Criador do Universo está do nosso lado, a gente pode ficar tranquilo que o vento, que a tempestade, uma hora vai passar.
Sim, na segunda pergunta não, né? No segundo aqui ponto que a lição aborda, fala assim: nem todos os discípulos eram marinheiros inexperientes. Pedro, Tiago e João conheciam bem o mar da Galileia e sabiam como lidar com as tempestades. Mas no momento ali que começou, parecia que eles não eram tão experientes assim, porque eles estavam com medo. Então parece que era algo novo assim para eles. E é um momento realmente, como a Sara falou, que talvez faltou fé deles, faltou eles também tomarem a iniciativa, não ficar esperando só de Jesus, mas eles mesmos, por estarem há tantos anos andando com Jesus, acompanhando Jesus ali, né, de lado a lado, eles poderiam buscar exercitar essa fé nesse momento. E aí o terceiro ponto, ele diz assim: esse é o único relato nos evangelhos em que Jesus é descrito a dormir. Curioso, né? Durante uma das piores tempestades da sua vida, quando os discípulos estão aterrorizados e pensam que vão morrer, Jesus está a dormir na popa. Ou seja, a pior tempestade da vida, na perspectiva dos discípulos, né, não era nada para Jesus, porque Jesus sabia exatamente qual que era o papel dele, qual que era o lugar dele nessa questão toda, e a gente pode aprender muito com Cristo, assim, porque se a gente entende aonde a gente está, de qual lado a gente está, com quem que a gente está andando, que é o nosso Deus, a gente consegue ter muito mais sabedoria para lidar com as situações, assim como Jesus Cristo, né? E no quarto ponto, já ia falar a quarta pergunta de novo. No quarto ponto, a reação dos discípulos diante do perigo foi perguntar: Mestre, não te importa se morremos? Eles questionaram o caráter de Jesus e seu amor por eles. Muitas vezes, essa também é a nossa reação diante das dificuldades. É o primeiro ponto, assim, primeiro momento, o primeiro impacto é esse, realmente pensar que o Senhor nos abandonou, que o Senhor não está olhando para a nossa vida, que as nossas orações estão chegando, estão batendo no teto. Não tem uma expressão assim, Sara? Não sei se você já ouviu falar, que não estão passando do teto, uma coisa assim. Uhum. Então, assim, e é totalmente o contrário. O Senhor está conosco, o Senhor Jesus está conosco, mesmo nas dificuldades, mesmo quando a gente não vê Ele está agindo. Mas Ele está agindo da forma que Ele quer agir. E, às vezes, a forma que Ele quer agir não é a forma que a gente acha que a solução deveria vir, que a solução deveria ser feita. Exato, e aí a lição traz uma questão bem importante, assim, que ela diz, no meio da tempestade, do desespero, é o momento em que a gente tem que nos salvar de nós mesmos. E aí eu fico pensando, por que nos salvar de nós mesmos? Será que a gente é o perigo? E eu acho que é realmente isso, né? Porque às vezes a gente cria uma tempestade, às vezes nem é tão tempestade assim, mas a gente acaba se atrapalhando, fazendo mal para nós mesmos, porque a gente não tem a fé que a gente deveria ter em Deus. E aí os discípulos da mesma forma, assim, talvez a tempestade não fosse matar eles, talvez eles pudessem resolver, mas mesmo assim eles ficaram com muito medo. E eles eram realmente o que estava atrapalhando eles mesmos, né? Então, a gente precisa se salvar de nós. A nossa mente, ela nos sabota o tempo todo. Quantas vezes a gente foi passar por uma primeira experiência na nossa vida, algo que a gente nunca viveu, e a gente fica assim se perguntando, se preparando antes. Ai, como é que vai chegar lá? Como é que vai ser? A gente fica criando um monstro que chega na hora a gente vê que não é nada demais e que era uma situação super fácil de ser resolvida. Então é isso, assim, a gente precisa realmente lembrar do amor, do cuidado de Jesus por cada um de nós, mesmo quando a gente está nesses momentos de dificuldade, dores, de perda, a dúvida não pode ocupar um espaço maior no nosso coração do que o amor de Deus por nós. Então, a gente realmente precisa lembrar disso, porque as dificuldades virão. Até aqui, o último trecho vai dizer: qual costuma ser a sua reação diante das tempestades da vida? Como esses momentos afetam seu relacionamento com Deus? Quando você viveu, na prática, a princípio. Quando você viveu na prática o princípio de 2 Coríntios 5:7. Então fica aí para você ler esse versículo e ser abençoado por essa palavra, que realmente nos ensina que as dificuldades virão, as tempestades virão. Então a gente precisa realmente estar com esse relacionamento com Deus todos os dias ali sendo trabalhado. Em 2 Coríntios 5:7 diz assim: porque a gente anda pela fé e não pelo que vemos. Então, às vezes, a gente só está vendo problema, a gente só está vendo tribulação, a gente só está vendo tempestade, mas a gente precisa confiar mais em Deus, aprimorar a nossa fé, para que a gente consiga viver pelas coisas lá de cima, pelo que não se vê, né? Porque o que não se vê é eterno, como a gente aprende. Então, te convido aí a olhar para a tempestade de outra forma, da forma que Cristo olharia, descansar do jeito que Cristo descansa e estar com Ele em todas as situações, porque Ele pode nos ajudar a vencer essas tempestades. Amém. Então, vamos fazer uma oração para a gente concluir? Vamos sim. Senhor, aqui estamos mais uma vez
Primeiramente, te pedindo perdão pelos nossos muitos pecados, mas também entendendo que as tribulações elas virão, como eu falei em outro momento, mais cedo ou mais tarde. Mas o Senhor Jesus conseguiu dormir em meio a uma forte tempestade. Por que a gente também não pode tentar dormir nos problemas, descansar nos problemas da vida? Assim, isso vai nos afetar de alguma forma, essas dificuldades, essas tribulações. Mas o Senhor também nos prometeu dar alívio, dar o teu consolo, o teu consolador, o Espírito Santo, está conosco. Então a gente consegue, assim, viver esses momentos de tribulação, mas também tendo a certeza na vitória, que a vitória sempre será do Senhor Jesus. Então que o Senhor possa nos abençoar, nos perdoar de todos os nossos pecados. Em nome e para amor de Jesus. Amém. Amém. Ou não esquece de se inscrever no nosso canal, ligar o sininho, seguir a gente no Instagram para poder receber novos conteúdos, para que a gente consiga conversar e trocar sempre e estar no céu. Pessoas que tiveram um relacionamento com Deus aqui na Terra, tá bom? Então, ó, tchau, tchau. Tchau, tchau.